Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 10 de julho. Hoje, o evangelho de hoje se encontra em Mateus capítulo 10, versículos do 1 ao 7, que diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje no Evangelho chama os 12 apóstolos. Entre muitos discípulos, seguidores de Jesus, ele escolhe 12 apóstolos para enviá-los em missão, para anunciar o reino de Deus. Mas Jesus que escolhe, que chama pelo nome, ele que vai enviar, mas para enviá-los em missão, Jesus comunica-lhes o seu poder. Disse o Evangelho, deu-lhes poder. Que poder? O poder dele. Jesus deu o seu poder, a sua autoridade para os apóstolos, para que estes expulsassem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. O poder de Jesus está sobre os apóstolos, para que estes hajam em seu nome, em sua pessoa. Os apóstolos que são instrumentos de Deus, que são agidos pelo Espírito e pelo poder de Deus. Veja. E assim eles vão anunciar o reino de Deus. Jesus chama cada um pelo nome. Interessante como há alguns, Jesus dá, o Evangelho mostra até algumas características. E às vezes características não de qualidades, de virtudes, mas pelo contrário, de fragilidade. Por exemplo, dentre os nomes que citados aqui dos 12 apóstolos, né? Por exemplo, quando o evangelista diz Tomé e Mateus. Quem é Mateus? Olha o detalhe. O cobrador de impostos, aquele ladrão, aquele safado, aquele que só pensava no dinheiro e que se aproveitava dos impostos. Veja, que ficava rico injustamente, à custa do dinheiro dos outros. Interessante esses detalhes. O cobrador de impostos, sim, mas que agora tiveram suas vidas transformadas. Olha, meu povo, quando Jesus nos chama, ele não olha para o nosso passado. Ele não pergunta para aquilo que foi o nosso passado. Ele que pode nos dar um novo futuro. Ele que tem o poder de nos dar uma vida nova. Ele que tem o poder de dar um novo rumo para a nossa vida, para a nossa existência. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus que acredita em nós, mais do que nós acreditamos em nós mesmos. Porque quantas vezes nós damos um ponto final à nossa vida no sentido de não acreditarmos mais em nós mesmos. Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu sou mau mesmo, eu sou pecador mesmo, eu nunca vou ser uma pessoa boa porque isso, aquilo.
aos olhos de Deus, a sua vida terá um novo rumo. Mas veja, Deus precisa da nossa colaboração. Jesus escolheu, chamou 12, mas os 12 responderam o chamado, apesar de suas fragilidades. Claro, outro nome aqui que citado com detalhes, por exemplo, Judas Iscariotes. O evangelista vai fazer questão de dizer que foi o traidor de Jesus. Sim, foi escolhido, foi amado, foi eleito para ser enviado a proclamar o reino de Deus. Jesus também deu a Judas a sua autoridade. No entanto, ele se afastou de Deus. Ele não correspondeu ao chamado. Não correspondeu ao chamado. Entregou Jesus à morte. Se vendeu por 30 moedas de prata. Então veja, diante da graça, do chamado, da eleição, existe a nossa resposta, a nossa disponibilidade. Jesus pode fazer novas todas as coisas da nossa vida. Mas a gente precisa querer também e aceitar e nos abrir à graça e ao poder de Deus, para que Deus faça em nós aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que lhe aprouver. Eu pergunto para você, hoje, diante dessa palavra, você permite que Deus faça em sua vida aquilo que Ele lhe aprouver? Será que hoje você é capaz de dizer, Senhor, faz na minha vida o que o Senhor quiser? Você tem coragem para isso? Mas não é da boca para fora, não. É o que Ele quiser mesmo. Tem coragem? É por isso, meu povo, que muitas vezes o diabo ainda nos derrota em algumas batalhas. Porque nós não estamos totalmente decididos por Deus. Percebe? Muitas vezes nós não lutamos o suficiente. Então, por isso que muitas vezes nós não vemos esse poder que o Senhor nos concedeu se manifestar. Então, é preciso decisão. É preciso nos decidirmos pelo Senhor. Sim, apesar de nossas fragilidades, apesar de um passado que o inimigo muitas vezes vai querer jogar na nossa cara. Mas toda vez que ele fizer isso, nós vamos olhar para o coração amantíssimo de Jesus, cheio de ternura e de misericórdia. Ele que nos alcança com seu amor misericordioso e nos abre um caminho novo para seguir. Que essa palavra renove a nossa vida, a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa esperança. Que ela faça brotar de dentro do nosso coração, do mais íntimo de nós, uma profunda decisão de aceitarmos o convite à eleição de Deus na nossa vida, de recebermos o seu poder, a capacidade que vem do céu, para que assim também possamos abraçar a missão que Ele nos confiou, proclamarmos o reino de Deus a todos, para que todos cheguem à fé e à salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.